Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de uma forma extremamente prática, trazendo profissionais de alto sucesso no mundo corporativo para que eles possam compartilhar suas histórias, suas conquistas, seus aprendizados, para que você possa aprender, aplicar e ter muito resultado na tua trajetória profissional. Se você já me acompanha por aqui, você sabe que eu tenho um time de profissionais SA. Aqueles profissionais que fazem a gestão da sua carreira como negócio para que eles consigam acelerar. Então, lá no meu Instagram, @RodrigoBarbosIG, tem conteúdos diários para acelerar você e a sua carreira. No episódio de hoje, eu estou trazendo um amigo que há muito tempo está me devendo vir aqui no Profissional Cast. O segundo podcast que eu gravei foi o que você tem, que é o Anamnese Podcast, e que é uma referência para mim quando eu falo de profissional de sucesso na indústria farmacêutica. O tema desse episódio é falar sobre o sucesso profissional, mas através de uma pessoa que tem um coração incrível, um relacionamento ímpar e que a gente pôde em pouco tempo se conectar de maneira incrível. O meu ex-sócio, meu xará Rodrigo, acho que fez essa ponte e foi um dos presentes que São Paulo me deu. O privilégio de acompanhar, ser seu amigo e a gente trocar muita figurinha como a gente tem trocado. Hoje o episódio é para a gente falar sobre como ter uma carreira de sucesso no mundo corporativo, especificamente pela tua experiência dentro da indústria farmacêutica. E um enorme privilégio receber você por aqui, Adriano Oliveira. Seja bem-vindo ao Profissional Cast. Uau! Que responsabilidade, que prestígio, né, Rodrigão? Sem cerimônia, né? Me sinto muito à vontade. Faz tempo que a gente estava tentando conciliar a agenda. Me devendo, pra caramba. Tu demorou pra pagar. mas vai ser bem pago. Mas, como você comentou, para mim sem clichê, mas é uma honra mesmo, porque, cara, você é um louco. Na real é que você é um louco, né? O que você vem construindo é tipo da história que você pergunta pro cara lá em 2020, na pandemia, eu vou largar tudo e vou construir uma carreira para impulsionar outras pessoas. Então, você, de fato, é uma inspiração. Como eu comentei quando a gente gravou o Anamnese Podcast, o que mais me impressiona em você é uma das coisas que realmente faz com que a gente se impacte com os outros, que é resultado, né? Não vou ficar aqui... As pessoas te conhecem e quem não te conhece precisa maratonar todos os seus conteúdos, mas o impacto que você tem causado na carreira de outras pessoas com responsabilidade, porque tem que ter muita responsabilidade para impulsionar alguém a tomar uma decisão de carreira, né? Você não toma decisão para as pessoas. Você faz elas conscientizarem de como elas podem fazer essa tomada de decisão. E você é um foguete, né? O seu resultado ele é muito impactante. Então, eu estava olhando o seu Instagram esses dias, eu falei, aí estava lá aquela trend que você estava lá, que você coloca idade e tal. Falei, esse moleque é ousado, né, cara? Assim, parabéns. Eu me sinto muito honrado em estar aqui, fazer parte desse time de profissionais SA. Então, já ganhei um título aqui que eu estou muito honrado mesmo, cara. Obrigado por Que bacana. Me deixar aí participar desse grupo seleto. Que bacana. Eu te convidei e a gente vem conversando muito sobre isso para falar sobre como conquistar uma carreira de sucesso no mundo corporativo e principalmente o nosso tema hoje vai ser na indústria farmacêutica. Óbvio que, na minha percepção, eu tenho tido o privilégio, né, de mentorar profissionais de diversos segmentos. Financeiro, construção civil, agro, indústria farmacêutica, varejo, bebidas, alimentos, enfim. Quase todos os segmentos eu tenho a oportunidade de ter mentorados ou de fazer palestras para empresas que atuam nesse mercado. E o que eu percebo é que o crescimento profissional, ele independe do segmento. Esse é o primeiro pilar. Ele é muito mais sobre aquilo que o profissional consegue conectar os 3 P's, que é propósito, protagonismo e performance, e a maneira que o profissional faz a gestão sobre a própria carreira. E eu quero ouvir contigo como é que você conseguiu assumir uma posição de executivo nacional, na minha opinião, na indústria farmacêutica, o laboratório que é pioneiro em tudo que faz. Se você para analisar o laboratório que você trabalha hoje, que você conseguiu a ascensão profissional, ele é vanguarda, ele sai na frente dos outros, e os outros demoram, sei lá, 5, 7, 8 anos para fazerem a mesma atitude. E quando eles fazem isso, onde você já está muito mais na frente. E, sem sombra de dúvidas, é importante ouvir como Adriano construiu uma carreira de sucesso e crescimento dentro da indústria farmacêutica. E eu queria ouvir como é que foi o começo dessa trajetória e como é que se desenrolou o teu crescimento dentro dessa tua jornada.
Rodrigão, foi fácil, acordei de manhã. Cara, acho que o principal ponto que você falou aqui, acho que independe do segmento. Total. Mas depende de você. Eu sou um improvável. Quando eu olho para o segmento farmacêutico, eu sou um improvável do ponto de vista de onde eu estava e onde eu estou, né? Do ponto de vista de onde você saiu para onde você chegou. Exatamente. Antes de entrar na indústria farmacêutica, eu era motoboy. Não sei se eu já te contei isso ou não. Não tinha me falado. Eu vou até atualizar depois do LinkedIn. Mas, cara, é força de vontade, Rodrigo. Eu acho que quando você tem muito claro o que você quer, claro que você tem diversas... Eu já participei de algumas reuniões com você e você leva muito bem estruturada a metodologia. Você hoje tem uma metodologia de gestão de carreira. Tudo isso é muito importante, mas não vai adiantar de absolutamente nada se a pessoa que estiver do outro lado não tiver, de fato, com vontade de fazer as coisas. Eu falo protagonismo de pegar e aplicar. Ação, fazer, né? Fazer, não importa, você tem que ir lá e pôr as caras. E, de certa forma, assim, para ser algo objetivo, eu tenho um amigo que é um padrinho na indústria farmacêutica, que se chama Carlos Formigoni. Ele é um dos profissionais que eu mais respeito pela trajetória. E nós somos amigos de infância. E ele falou, cara, pô, você tem uma boa comunicação, você tem... desenrolado. É desenrolado. E sempre foi algo que eu acreditei muito, cara. Eu sempre, assim, consegui construir laços de amizade, relacionamento. Eu sempre fui muito bem nessa área. Na hora de apresentar o trabalho na escola. Então, eu sempre consegui ter um bom desempenho nesse aspecto. E acreditando nisso e na visão dele. E aí eu iniciei na indústria farmacêutica, então eu larguei os corredores de São Paulo, parei de quebrar retrovisor, mentira, nunca quebrei. Eu andava lá certinho, mais ou menos. E ingressei na indústria farmacêutica como estagiário, né? Comecei na AMS, que boa parte da galera da nossa geração, você é um pouco mais jovem, mas muita gente começou... Um pouco não. É bastante. E comecei pela parte de estágio na MS. Sim. Antes era muito comum na indústria farmacêutica os programas de estágio. Na verdade, o passo de entrada era o estágio, Isso, né? Isso, verdade. O passo de verdade. entrada era o estágio. E, cara, quando eu me deparei com uma situação, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu era motoboy, eu olhava, e teve um dia que foi impactante, que esse dia até hoje está na minha memória. Uma chuva, cara. A chuva caindo em cima da moto. E um cara ali no carro, todo confortável, de gravatinho. Eu falei, um dia eu vou ter que trabalhar assim, cara. Não aguento mais essa moto. Porque você não tem perspectiva, né? Você não tem... O próximo passo qual é? Exatamente. E não é só financeiro. A gente não está falando só de grana. Claro que a grana é importante. Mas nada adianta você ter remuneração se você também não tem satisfação naquilo que você faz. Pô, e é uma aventura muito desafiador você dirigir, enfim, no trânsito, correr risco de vida e tal. E aquilo foi a minha gasolina. Aquilo foi a minha determinação. E aí, quando eu tive a primeira oportunidade de entrar na indústria farmacêutica, eu, cara, agarrei e me dediquei. Você fala, teve algum processo de preparação mirabolante? Não. Ação. Brilho nos olhos, né? Brilho nos olhos. Ação. Ação e repetição. Claro, você quando é novo, você tem a euforia, tem uma série de coisas ali. Mas, particularmente, foi ação. E teve uma palestra, né? Realmente trabalho numa empresa maravilhosa, eu gosto muito, tem uma história fantástica, foi onde eu trilhei aí, dentro do meu segmento farmacêutico, 90% da minha carreira. E uma palestra, o CEO teve uma visita no Brasil e ele falou, essa é uma empresa que parece que acho que ele fez mentoria com você. Embora você novinho, acho que ele fez mentoria com você. Severin Chuan. E ele falou, cara, a Roche é uma empresa onde você constrói a sua carreira. Então, se você pode ser o que você quiser. Então, você tem toda a autonomia para construir. E, às vezes, parece jargão isso. Né? Dá a impressão que isso... Mas, claro, que é uma empresa que aporta muito bem isso, te dá muitas condições. Mais uma vez, independente da condição e da metodologia, você tem que querer. E todos os passos que eu dei na minha carreira, eu projetei eles antes.
Então, acho que assim, eu sempre procurei Você planejava agir... os próximos passos na carreira? Eu sempre procurei agir da seguinte forma. Eu vou agir e vou me comportar mesmo sem ter essa posição. Então, quando tinha um desafio, quando tinha um problema, quando vi uma oportunidade, sempre que eu levava a discussão, eu já tentava me colocar na cabeça das outras pessoas. Porque uma organização, Rodrigo, ela tem um objetivo. Seja para solucionar um problema ou para atingir um resultado. Você tem um propósito ali. A tua liderança, né, os superiores, o gerente geral, a hierarquia, muitas vezes ele não quer olhar o detalhe, ele quer saber como se entrega essa solução. E eu nunca fiquei preso no meu cargo. Então eu sempre deixei fluir muito a minha criatividade e sempre busquei posicionar isso. Então foi uma coisa que, assim, eu sou um cara, me considero muito criativo. Tem hora que eu até tenho que me frear, porque eu fico com, você sabe disso, bastante projeto na cabeça e, pô, então aí você começa a usar as metodologias, separa um, foca, faz planejamento, estratégia. Mas boa parte dessa construção, ela se viu na vontade, porque eu precisava disso, era a minha oportunidade de transformação de vida, literalmente, e ação, sabe? Fazer as coisas. E sempre, nunca esperar alguém me pedir algo, né? Naturalmente, depende das situações que você vai chegando, você tem algumas situações que você não pode avançar ou não pode, mas todo mundo que eu conheço e que eu trabalho prefere segurar um leão a empurrar alguém, né? É muito mais fácil você segurar um leão. Não que eu tenha aquilo, que eu seja o Superman, não é isso. Mas eu sempre, aquilo que eu acreditava que era certo fazer, você sonda, você valida a tua ideia, valida a tua ação. Algumas pessoas vão te colocar desafios ou não, mas você dá uma validada. Faz sentido? Foco. Acho que de uma maneira mais simplista, eu acho que é muito em cima disso. Em cima da construção daquilo que eu acredito e ação. Não adianta sonhar, desenhar, escrever PowerPoint, agenda. Tem que tirar do papel. Então, se você pensa em algo, você tem que fazer. Né? Quanto a gente não tem falado disso e quanto a gente não discute sobre várias situações. Então, acho que é muito nessa linha. Total. E é interessante que, ao longo da tua trajetória, você já parou para analisar, dentro do Roche, quantas promoções você teve? Nunca parei no detalhe, não tenho isso no detalhe, mas eu posso te falar que eu fiz, pelo menos aí, umas 6 a 7 transições aí nos últimos 20 anos. Eu fiquei por 12 anos em uma única cadeira, fiquei um bom tempo. Tá. E os últimos 2 anos eu assumi um outro desafio. Mas sempre foi muito dinâmico, né? Então, assim, mesmo estando numa posição ligada a negócio, eu sempre procurei entender tudo que impactava a minha área. Se é logística, se é financeiro, se é jurídico, se é uma questão de infraestrutura, às vezes, de uma ação que você quer fazer. Então, eu sempre fui olhar com o que você comentou nos bastidores aqui agora há pouco, aquele olhar de dono, né? Não adianta você propor uma ideia mirabolante, um projeto, se ele não é executável. Então, você tem que ter essa noção. Você não precisa ter a precisão, mas você precisa ter a noção. Eu chamo de validar a ideia. Então, sempre que você tem uma ideia, você busca algumas referências que você tem, ouça todo mundo, mas não dê ouvido a todo mundo, né? Escolha aí as suas referências para validar suas ideias. Eu só ouço quem tem resultado. Pronto. É simples assim para mim. Hoje, como eu tenho minhas redes sociais e tem um bom volume de pessoas acompanhando, eu recebo muitas perguntas, recebo interações. Às vezes eu recebo sugestões, eu faço alguma coisa legal ou faço alguma coisa que a pessoa vem e me traz uma ideia muito legal, que eu não tinha tido aquela ideia, né? E eu tenho percebido, principalmente aqui no Profissional Cash, que eu trago profissionais que são de altas posições, de grandes corporações, posições executivas, que geram impacto no mundo corporativo. Sabe o que é que eu tenho percebido de padrão para quem está nas mais altas posições? Capacidade de ouvir. Ouvir é o melhor caminho para você acertar. E que é um desafio.
Rodrigo, é um difícil. desafio. É um desafio porque, assim, eu te falo que ao longo de todos esses anos eu passei por várias posições, posições de liderança de equipe. E o Você teve sucesso, responsabilidade nacional. o sucesso muitas vezes te embriaga. Essa é a realidade. Quando eu falo sucesso, é quando você vai galgando posições, você tem muitas vezes o cargo, mas você precisa ver se você tem a liderança. É diferente isso. É. Liderança para mim não é posição. Só que muitas vezes você... E aí o seu ouvido precisa, que é muito difícil, passar a ser seletivo. Porque você tem que ouvir todo mundo, mas não dar ouvido para todo mundo. Então, você também tem que saber não se contaminar com, cara que nunca vai dar certo, o cara que nunca... Cara, o cara que não tá afim, não se envolve com ele, não dá atenção para ele. Né? Diferente do cara que te aponta... Eu ouvi uma coisa que é legal, que é assim, você já ouviu aquela história? Traga um problema e traga uma solução. Já ouvi. Eu não concordo mais com isso. Por quê? Pelo seguinte, eu ouvi isso de um executivo no podcast e ele me trouxe a seguinte situação. Tem gente que tem capacidade de apontar problema. E muitas vezes você não está vendo aquele problema. E está tudo bem ele apontar o problema que você não está vendo. Você enquanto líder, enquanto equipe, enquanto time. E tem muita gente que tem a capacidade de resolver aquele problema. Então, a tua habilidade é encontrar essas pessoas e criar harmonia para que se resolva o problema. Não necessariamente quem aponta tem a solução. Não, mas muitas vezes as pessoas não têm coragem, muitas vezes as pessoas não estão vendo. Então, acho que esse tipo de ouvir, que é o que você falou, que a maior capacidade, sim e principalmente quando você vai galgando posições, porque quando você vai galgando, você vai acertando também. Isso também vai te tornando essa embriaguez do eu sei, Já sei o caminho, já vi como é que funciona. Então, isso é importante você sempre fazer um exercício. Só que tem um exercício que eu curtia, tá? É natural, à medida que você vai crescendo, as pessoas, às vezes, elas não vão mais te dando puxão de orelha. Né? Às vezes é um pouco mais de aplauso, é o que você falou um pouco da embriaguez, né? Em relação a isso. E eu gostava muito quando os meus liderados, tinha abertura para isso. Eu sempre chegava para o meu time e eu perguntava como você está, como eu posso te ajudar, onde eu devo melhorar. Era uma constante conversa que eu tinha com eles. E isso foi fundamental para que eu pudesse ter um feedback do meu time. Quais eram os meus pontos de desenvolvimento? Porque o meu time eram aquelas pessoas que estavam no meu dia a dia. E eu tinha que dar ouvido para elas. Agora, quando eu ouvia elas, eu tinha que entender o que é que eu precisava fazer com aquilo, que era uma tomada de decisão. Mas uma curiosidade que eu tive, assim, quando você fala dessas 6, 7 movimentações rumo ao crescimento, sendo sincero, pouquíssimos profissionais conseguem chegar em posições como você chegou. Você sabe disso. Qual foi o caminho desse crescimento além da vontade? Eu tenho uma trilha de implementação na minha cabeça que eu fui fazendo e aplicando ela para ter as 7 promoções em 6 anos na AstraZeneca, para ter as 3 promoções em 1 ano e meio numa indústria de bens de consumo, para crescer numa indústria anterior a isso. Eu fui desenvolvendo a metodologia e a aplicação. Se você olhar para trás hoje assim, e você observa também os padrões das pessoas que cresceram, quais são os principais pontos, na tua opinião, de quem quer crescer, assumir posições cada vez mais significativas no mercado competitivo? Você falou mercado competitivo, então está todo mundo se aprimorando, está todo mundo... quando você senta à mesa, você tem muitas pessoas com muitas competências. Total. Mas tem uma coisa que é o poder de execução. Acho que o poder de execução, você não ficar só no campo da teoria e ir para o front, testar e validar a tua ação de maneira proporcional. Você não precisa ter o melhor plano. Você não precisa ter o plano ideal e o plano pronto. Você precisa começar um plano. Então, o que eu sempre tive, das minhas principais mudanças, que foi de estagiário a ser efetivado. Você passa a ter uma outra responsabilidade e você passa a ter um outro tipo de cobrança. Mas essa foi uma transição muito empolgante, porque é a primeira, porém relativamente simples. Porque Impacto você, pequeno. Do ponto de vista de execução... Responsabilidade semelhante. Mas quando você passa, por exemplo, 2010, 2009, foi a primeira posição de liderança. Tá. E aí sim,
foi um impacto grande. Tua rotina muda, teu trabalho muda, você perde o resultado da mão e o resultado está nas pessoas que estão no teu time. Então, aí que começa o principal ponto. Eu sempre procurei ouvir e engajar as pessoas. É o que você falou. Sempre perguntar qual foi o ponto que eu considero como fundamental, ouvir, engajar e agir. Eu sempre ouvi todo mundo, mas eu nunca dei ouvido para todo mundo. Porque tem, às vezes, pessoas que não estão na mesma frequência que você. Tem gente que está de passagem na posição, tem gente que está de passagem na companhia e tem gente que mergulha no propósito que a companhia está entregando. Sim. Ao longo desse tempo, eu construí uma carreira na indústria da saúde. E a gente sabe do impacto que as soluções que a empresa que a gente trabalha leva para as pessoas. Então, tem um propósito voltado para isso. É muito forte. Mas ouvir as pessoas, engajar as pessoas, sabe? Acho que eu sempre tive muito esse lance de engajar, de ter a minha validação, a minha ideia e engajando as pessoas. E agindo. Porque uma vez que você mostra, valida e tem a atitude, as pessoas passam a confiar em você. Não ainda pelo resultado que você tem, mas pela tua capacidade de implementação, pela tua capacidade de engajar as pessoas e fazer. Às vezes o que você está propondo ali tem impacto pequeno, mas um líder que está do seu lado fala, esse cara tem implementação. Então ele te adiciona algum incremento ali, algum elemento na tua ideia que potencializa a tua ação. Sim. Então, cara, ouvir, engajar e agir. Ação. Eu olhando para tudo, acho que eu sempre fiz muitas coisas. Né? Por um lado, você tem que ter um pouco de ousadia para fazer algumas coisas. Mas se você tem um mínimo de mapeamento, de responsabilidade, de validação dessa ideia, e você age, você começa a apresentar resultados de ação. E todo mundo precisa ter coragem de fazer. A empresa precisa de quem faça. Sim. Né? Muitas vezes. Então, e não precisa ser grandes estratégias. Às vezes, os problemas do cotidiano que tem discussões e você tem ações ali em cima desses problemas, todo mundo começa a concentrar energia em quem faz. Então, sempre você começa a virar uma referência pela tua ação, pelo teu engajamento. Você me perguntar, sempre foi assim e todas as vezes isso aconteceu a mil maravilhas? Não, claro que não. É um processo de aprendizado. Né? É um processo que eu tive muitos erros na minha carreira. Vou falar de erro aqui, eu tive um monte. Mas, naturalmente, quando eu olho para trás, olho meu retrovisor... Mais acertos do que erro para chegar onde você chegou. E maturidade. Total. Você vai ganhando maturidade. Mas, olhando assim, meu primeiro ponto de virada 2009, 2010, foi isso, foi fazer. Muitas vezes a gente fica ali... Você fala uma coisa que eu gosto bastante, que é empreender. Empreender, não preciso abrir um CNPJ para empreender. Empreender na carreira já é algo dinâmico. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Empreender com um negócio não é para todo mundo. Empreender com a carreira pode ser para todo mundo, mas pouca gente assume essa posição. Desde que você faça. Então, o primeiro ponto é, se você não acredita em você, não vá imaginar que alguém vai acreditar. Então, quando você está apático, quando você não testa, não participa, não age, as pessoas não vão delegar. Então, toda essa ação de engajamento, ouvir, agir, eu sempre ganhei também tarefas que não eram do meu escopo. Por quê? Porque muitas vezes demonstrava ali uma vontade de fazer. Né? E não é só eu quero fazer. Você faz, para depois as pessoas te validarem. Então, seja num trabalho que tinha na empresa, que eu vi alguma situação, você ia propondo. Cara, propus várias ideias assim que até hoje eu falo, nossa, como eu pensei e viajei longe. Entre outras, eu tenho projetos internos lá que são foram marcantes da minha carreira, no segmento de diabetes, enfim, que eu trabalhei muito tempo. Então, vai muito disso. Show. Uma pergunta, quais eram as principais competências de Adriano? Acho que comunicação e empatia me abriu muita porta. Acho que esse foi um ponto que eu sempre consegui estabelecer conexão com as pessoas. Acho que estabelecer conexão com as pessoas me gerou muita facilidade do ponto de vista de colocar as minhas ideias. Sim. De ganhar engajamento nas minhas ideias. Então, acho que a comunicação é um ponto que eu considero como um ponto facilitador no meu dia a dia. Sim. Olhando para você,
E a gente tem muitas conversas. Né? Para mim, particularmente, a competência do futuro é a inteligência social. É a capacidade de você influenciar, se relacionar e lidar com os diferentes tipos de pessoa dentro do seu dia a dia de ambiente de trabalho. A tua principal competência não é a tua comunicação, mas é a tua inteligência social. Você sempre para, analisa, entende a pessoa, sabe o perfil, personaliza a tua comunicação, muda a tua conexão. Você tem isso é nato, isso é dom, veio de fábrica, na minha percepção em relação a você particularmente. Quando eu olho para o mundo corporativo e eu vejo esse teu crescimento, na minha percepção, você sabe que na minha cabeça é tudo, eu transformo tudo em passo a passo, tudo em método. Porque foi a maneira mais rápida que eu fiz para eu crescer e é a maneira mais rápida que eu tenho feito milhares de pessoas crescer aqui no Brasil e no mundo. Então, quando eu olho para esse crescimento profissional, onde a gente não aprende na faculdade, onde a gente não aprende no MBA, a gente não aprende em instituições de ensino, entre aspas, tradicionais, lá atrás eu tive a reflexão, o melhor caminho para eu crescer é aprendendo com quem já cresceu. E eu comecei a estudar as pessoas que cresciam. E algumas coisas você foi falando aqui. Primeiro, um pensamento errado que os profissionais têm sobre o crescimento profissional. Trabalhar muito, trabalhar duro, só entregar performance, eu já tenho o passaporte para eu ser promovido. Você não tem. Você tem o passaporte para ganhar bastante trabalho. O que eu falo é, alta performance na tua posição não significa que você está preparado para uma promoção. São coisas diferentes. Mas, obviamente, que a performance na tua posição é o primeiro degrau para pensar na tua promoção. Porque se você nem entrega aquilo que você precisa na tua posição, esquece promoção. Exato. Esquece. Então, o primeiro passo é performance. Só que o segundo passo é uma coisa que você comentou aqui. Posicionamento. É antes de estar no próximo nível, as pessoas te enxergarem no próximo nível. É antes de estar na próxima posição, ter um plano de implementação como alguém que já estivesse lá. Porque é daí que alguém vai acreditar em você e falar, esse cara tem a condição. Ele tem a condição. Eu acho pouco efetivo falar em estar preparado. Se você nunca sentou na cadeira, agora você pode estar melhor, com melhor conhecimento e com menos travas, à medida que você vai sempre se posicionando. Porque é simples, a empresa tem um resultado. Precisa entregar. Precisa entregar. Se você consegue se pôr em vários pontos de vista, porque vamos lá, quando você pega vamos pegar o segmento que a gente fala aqui, que serve para qualquer outro, mas quando a gente pega da área comercial, você tem um representante, você tem um gerente que cuida daquela região, você tem um gerente que cuida de uma região macro, e você tem nacional. Ali a liderança nacional. Cada um tem. Você já passou por todas elas? Por todas elas. Cada um tem uma lupa. E eu tinha uma lupa em cada uma delas. Só que quando eu estava com a lupa do representante, eu sempre buscava assim, se eu for levar isso, o que será que vão me perguntar? O que eu já posso levar para facilitar a tomada de decisão? Porque o teu gestor tem tantas outras situações. E você começa a ser uma solução, uma ferramenta de trabalho muito boa. Porque você exige menos, porque você já está levando alguns olhares e facilita a solução do problema. Sabe qual é a principal palestra que eu tenho feito hoje nas empresas? Seja a solução para a sua posição. Se a gente para pensar, pouca gente consegue ser. Sim. Porque não tem essa mentalidade. Sim. As pessoas têm a mentalidade de chegar lá, entregar as horas que tem que entregar, receber o salário e já era. Sob demanda. Ou quando pedem, eu faço. Então, por estar, acho que um pouco muito ligado para a área de negócios e comercial, esse é um pensamento que às vezes não cola, é um pouco descolado. Por quê? Porque você tem uma entrega de resultado mensurável e você sai de casa de manhã sem uma listinha de eu fiz isso. Não, você tem que entregar um resultado. Você constrói a sua lista, a sua estratégia de como você vai atingir o seu resultado. Então, eu acho que você tem que sempre ter a sua lupa. Total. Hoje, quando eu olho, e quando você está numa posição também de liderança, você precisa entender a lupa de quem está te trazendo. Porque existem outras situações envolvidas, onde você também passa a dividir o teu conhecimento que você tem para que essa pessoa se desenvolva. Então, às vezes, se falta uma competência, uma habilidade, ou falta na lupa dela enxergar alguma coisa, você tem que ser o viabilizador disso. Total.
Então começa aí um processo de, literalmente, empatia, liderança, que não é uma coisa simples, né? Mas no tema central é sobre posicionamento. Se você consegue se posicionar já para a próxima posição para acelerar a tua promoção. Que é exatamente o que você foi fazendo ao longo da tua trajetória. Só que um terceiro passo é conhecimento. Será que hoje eu conheço as atividades, responsabilidades, desafios, rotinas da próxima posição que eu quero ir? Eu preciso conhecer. O quanto isso vai te impactar? Porque eu começo a me preparar de agora. E é uma consequência. Quando você vai para uma posição com esse preparo, com esse olhar, com um mínimo de conhecimento, você já quebra um monte de barreiras que você já sabe responder quando alguém te pergunta, quando alguém te posiciona. Poxa, sei lá, Rodrigo, essa posição tem muito viagem, essa posição tem muita parte de estratégia, não é a minha cara. Então você já consegue... Entender se faz sentido ou não. E aí, por exemplo, você me perguntar, você acredita em cortar caminho? Não. Eu acredito em estratégia. Então, o posicionamento, ele vem de... Não existe jeitinho, caminho mais curto. Isso é balela. Existe estratégia. Você articulou a tua carreira, se posicionou em 6 anos, 6 promoções. Não é isso? Foi 7 em 6. Errei um pouquinho só, mas estou ali ligado. Então, você sabe como criar um plano de voo. Eu sempre fui estratégico e intencional no meu dia a dia de trabalho. Então, assim, e o posicionamento é tudo. Ninguém vai se posicionar por você. Ninguém vai se posicionar por você. Não adianta você esperar que a promoção, o cargo, ninguém vai... Você tem que se posicionar resolvendo os problemas, olhando pegando uma lupa maior. O meu posicionamento sempre foi pegando uma lupa maior. Como é que essa aqui é a minha lupa, tudo bem, mas como é que eu transformo ela em maior? Se eu tivesse com a lupa do meu líder, como eu olharia? Se eu tivesse com a lupa da área X, do financeiro, da logística, qual é a pergunta que ele me faria? Facilita a tua vida quando você faz isso, porque você viabiliza as coisas. E isso, os seus pares, as pessoas vão olhando ao seu lado. É porque você chegou numa posição executiva, né? Assim como eu cheguei a uma responsabilidade nacional. Então, quando a gente olha para esse contexto como um todo, e eu falava, né? Eu estava falando isso numa mentoria ontem. Ontem eu fui convidado para um café, um diretor de uma companhia que eu fiz uma palestra recente, e a gente estava falando muito sobre expansão do conhecimento. Como eu multiplico o conhecimento que eu tenho. E esse é o quarto pilar. Eu falei sobre performance, falei sobre posicionamento, falei sobre conhecimento. O último pilar é exposição. E existem 3 níveis. Micro, eu com a minha liderança imediata. Exposição, eu com a minha equipe. E macro exposição, que é além da minha equipe. E a gente não sabe estrategicamente utilizar isso, né? Óbvio que nos meus acompanhamentos eu faço muito sobre isso, falo muito sobre isso, sobre como trabalhar a exposição em momentos estratégicos para gerar alto impacto. E o melhor caminho é fazer alguma coisa que a minha liderança valoriza. Porque ele vai potencializar. Essa é a exposição. Só que essa questão da estratégia e intencionalidade a gente não usa no dia a dia de trabalho, porque a gente não aprende a usar isso. Só que o caminho mais rápido para eu me posicionar é através do uso de palavras-chave. A maneira mais rápida de posicionamento é a minha comunicação. Se eu falo aquilo que eu quero que as pessoas vejam em mim, elas já começam a ver. O segundo momento é quando eu ajo alinhado à minha comunicação. Que você gera impacto. Porque você gera comprovação e impacto. Quer melhorar teu posicionamento? Usa uma comunicação as palavras-chave da próxima posição. Quer expandir teu posicionamento? Começa a agir como a próxima posição. Fazendo essa lupa que você comentou. É fundamental. Quer acelerar a tua promoção? Alinhe expectativa com a tua liderança. E aí, Rodrigo, você traz um tema que, assim, eu já vivi e já vi diversas pessoas e vejo isso constantemente e vivo isso constantemente. A exposição, ele é o momento oportuno de você entregar tudo aquilo que você captou, que você tem ali como estratégia, para entregar um direcionamento, um resultado e potencializar quem você de fato é. Só que se a gente não está antenado no contexto, você não vai conseguir ter a entrega da palavra-chave, porque você não tem um impacto, se você não tem um conhecimento. E aí a gente está falando, sim, de horas de dedicação. Que às vezes, vou fazer, não vou fazer. Ninguém vai fazer por você. Isso é ponto, isso é fato. Não adianta. Eu tô para ver aqui empresa que você chega lá, eu vou entrar aqui, daqui 10 anos, me fala qual é a posição que eu vou sair. Isso não existe. Não. As posições, elas vão existir. Você tem que construir a tua trilha, cada um constrói a sua. É como um balcão de ofertas. As posições vão estar lá ao longo dos anos.
você escolhe se você vai pegar elas ou não. Mas é só... E eu concordo muito com o que você fala. Acho que tem etapas que você vai construindo. Então, aprender a se posicionar, aprender a ter essa exposição. Porque se você também não souber fazer uma exposição, você também se desconstrói. E tudo é aprendizado, mas é dedicação. Então, é o que eu procurei fazer ao longo desse tempo. Então, muito disso. Tem uma coisa que eu observo, que a primeira coisa que a gente precisa ter sobre a nossa carreira são 3 sentimentos. A primeira coisa é orgulho, de onde eu saí para onde eu cheguei. Segunda coisa é admiração pela minha transformação. Terceira coisa é confiança daquilo que eu ainda posso construir. Poucos profissionais têm esses 3 sentimentos quando eles olham para a própria carreira. Orgulho, admiração e confiança. Quando a gente tem esses sentimentos fortes, a nossa autoconfiança aumenta. O nosso resultado ele também vai crescer. Para a gente fazer uma movimentação, a gente precisa deles. E é difícil, porque algumas vezes eu preciso olhar para trás e entender que eu sou capaz. Só que quando eu olho para frente, dá frio na barriga. Dá medo. Mas se eu olhar para trás, o desafio que eu já vivi é maior do que aquilo que eu estou disposto ou que eu quero viver. E eu preciso olhar para dentro e ter orgulho daquilo que eu me tornei. Admiração por aquilo que eu me transformei. E confiança daquilo que eu ainda vou conquistar. Eu observo que algumas pessoas e alguns profissionais precisam disso para que eles possam agir mais rápido. E através dessa ação, ter mais propósito e convicção dos próximos passos. Faz sentido para você? Cara de pau. A gente fala muito, faz muito sentido. Que foi onde eu comecei a valorizar. Porque até então... Por que teus olhos estão cheios d'água? Você tá mexendo, tá me provocando. Porque onde você começa a valorizar os mentores, cara. Eu te falo que assim, os últimos 5, 6 anos você tem... Quando eu olho para trás, tinha muita inspiração, mas nos últimos 5 ou 6 anos, eu acho que eu busquei algumas pessoas, alguns mentores, para trocar ideia, para trocar figurinha. Porque você não está o tempo todo conectado com a tua confiança, com a tua competência. Ela oscila, é normal. E você às vezes esquece isso, fica ali na gaveta. E aí, será que eu sou capaz? Esse dia eu estava conversando com um amigo, um executivo, cara muito bem posicionado. Eu falei, cara, o que você tá inseguro desses temas aqui, né? Ele tá também construindo uma transição. Eu falei, olha a tua bagagem, meu irmão, olha para trás, olha o que você tem. Então, não faz sentido nenhum. A gente conversou sobre isso e falou, legal, é verdade e tal. Então, acho que também a preparação, cada um vai ter a sua maneira, mas eu, particularmente, com mais de 20 anos de indústria farmacêutica, com bastante bagagem, cara, é fundamental você dar ouvido às pessoas corretas. Então, buscar sim, porque você tá... Alguém que coloca um olhar sem estar no detalhe, que consegue te dar um feedback verdadeiro. Sim. Poxa, você tem essa posição, você pode fazer isso. E realmente, a gente vai às vezes ficando numa zona de conforto e de conflito. Sim, faz parte. Conforto e de conflito. E aí você precisa ir entendendo aonde você tem escala e aonde você tem que maturar algum processo. Porque, natural, ninguém é Superman a vida toda. Você tem processo para maturar. Sim. E tem horas que você está numa posição que você precisa maturar algum tema para você daí se fortalecer, para daí você galgar uma outra situação. Mas acho que confio... o que você falou faz muito sentido, cara. E pra gente fechando aqui, uma parte que eu vi que fez muita diferença no meu crescimento profissional foi entender as competências-chave. Porque a gente entra no trabalho, assume uma posição e não tem clareza das competências que a gente precisa ter ou demonstrar para que as pessoas possam nos valorizar. Quando eu olho principalmente para a indústria farmacêutica, eu tenho uma visão diferente, né? Eu tenho uma visão para quem trabalha no campo, na área comercial, que para mim é conhecimento técnico, visão estratégica, foco no resultado, autogerenciamento e planejamento e organização. Algumas vagas, capacidade de negociação. Quando eu olho para a liderança, posições gerenciais, eu vejo liderança, que é desenvolver, direcionar e servir, tomada de decisão, visão estratégica, autogestão e inteligência social, que para mim é competência do futuro. Aí quando eu olho para times de marketing, posições executivas, são outras competências. Eu tenho mentorados nisso e eu falo muito sobre essa questão, gestão de projetos, resolução
de conflitos, ser um tradutor, falar a linguagem que os outros vão conseguir me entender, que é um pouco da complexidade do ambiente interno. Mas quando eu faço essa visão, eu sempre, quando eu assumi a posição, eu falei quais são as competências chaves que eu posso me destacar e que eu consigo demonstrar. E um exercício que eu sempre fiz foi fazer uma autoavaliação de 0 a 10 como eu era em cada uma dessas competências. Esse é o meu direcionamento prático para quem quer crescer e se destacar na indústria. Observe os caminhos que você quer seguir dentro desse mercado, entenda as competências e traça um plano de desenvolvimento. Sempre observando o seguinte: qual é o teu objetivo em termos de posição, quais são os recursos, pessoas e ações necessárias para você acelerar essa tua carreira. Quais são os teus direcionamentos finais para quem quer crescer? Eu vou de corpo e alma no que você fala de inteligência social. Todo o resto é extremamente importante. Mas como diz lá o Joel J, o sucesso é treinável. Todas as outras competências e habilidades, algumas são mais ou menos intensas. Mas a inteligência social, você pode ser menos em uma competência. Se você tiver maior capacidade de inteligência social, melhor clareza em colocar a tua imagem e vender a tua situação, é a chave do sucesso. Eu não sou um grande leitor, não, mas um dos livros que eu li e que me ajudaram muito com isso foi um livro chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Sim. Que eu acho que é o best-seller de relacionamento. Total. Não quer dizer que eu me tornei a pessoa mais amável do mundo, não é isso, mas essa inteligência social, ela te coloca no lugar para que você possa desenvolver todas as outras. Seja ciência, seja marketing, seja estratégia, seja uma metodologia ágil, seja uma capacidade de negociação, todas as outras são treináveis. Mas a inteligência social, para mim, ela é presente, futuro e é o que move a humanidade. Eu acho que meu filho começou na escola dele inteligência socioemocional, que para mim foi um gol de letra, gol de placa que a escola começou a colocar. Porque você aprende a melhor receber e passar a comunicação. Para mim, inteligência social é o que me move. Total. E como é que as pessoas podem continuar essa conversa e conversar com você? Fala o teu podcast, fala o teu perfil. Meu podcast é o Anamnese Podcast, voltado para o segmento da saúde, indústria farmacêutica. E eu estou no LinkedIn ali como Adriano Oliveira. Quem quiser se conectar comigo, eu estou à disposição para trocar e continuar esse bate-papo, que eu acho que eu vou voltar outras vezes aqui, eu gostei. E tua mensagem final? Pessoal, ação. Não adianta você pensar. Bota a tua ideia em ação. Então, comece, faça. Se você tem um plano de carreira, estude. Procure um mentor. Não estou falando aqui de só contratar o Rodrigo, mas busque material, mas faça. Ação. Ação é o que te dá subsídio para tomada de decisão. Se você age, você tem rota de correção. Se você não age, você não sabe qual é o impacto que está acontecendo. Total. Obrigado. Tu demorou para pagar, mas pagou com juros. Eu que agradeço. Feliz e honrado de fazer parte do time do Profissional Cast. Pois é, privilégio ter você aqui. Desejo muito sucesso. Você sabe que você pode contar comigo nessa tua jornada como profissional SA. E para mim é um privilégio receber você por aqui e a gente caminhar do jeito que a gente caminha. E se você ouviu essa última parte, eu preciso que você defina uma única ação. De tudo que você ouviu hoje, das aplicações práticas, das competências, da implementação, do crescimento, qual é a ação que você vai aplicar para ter uma aceleração rumo à tua carreira. Não ouve simplesmente esse podcast e acha que ele foi legal. Aplica alguma coisa desse podcast e conquista algo surreal. Esse é o meu desejo com esse episódio. Na próxima semana, 7 horas da manhã, eu estou aguardando você para acelerar você e a sua carreira e que você se transforme no profissional SA para ser e fazer a diferença no mundo corporativo. Até o próximo episódio.